Pode na Laje é um podcast produzido pelo coletivo Meraki, buscando incentivar e dar voz às pessoas de dentro da comunidade. Não deixe de nos acompanhar também pelas redes sociais, @Pode na Laje. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Ana, uma das apresentadoras do Pode na Laje. E hoje a gente vai trazer uma temática super importante e relevante para o nosso território, que é abordar e trazer os nossos talentos daqui. Exatamente, eu sou Yasmin, a outra apresentadora do Pode na Laje, e hoje a gente vai falar um pouco sobre como a arte influencia dentro das comunidades. E para isso a gente tem conosco Carla Dionísia. Oi, gente, eu sou a Carla Dionísia, sou atriz, dançarina e produtora audiovisual. E a gente está super animado com essa conversa, só também para dar um contexto de bastidores no nosso podcast. A Carla é uma das nossas produtoras aqui, então a gente está super animada para iniciar essa conversa e trazer também um pouco da sua perspectiva para além da produção, né, que a gente sabe que você já atua. Então conta pra gente um pouco da sua trajetória, de como é ser essa artista no território periférico. É difícil. É difícil porque quando eu comecei, tinha projetos sociais aqui, então o caminho foi não fácil, mas foi direcionado com mais facilidade. Eu fazia cursos, aulas de dança, de teatro, de circo, de ginástica, muitas coisas envolvidas na área artística. Então, eu sempre vivi ali, mas demorou para eu saber que eu queria aquilo como uma profissão, como carreira, até porque eu não sabia que isso era uma carreira. E aí demorou assim para ir para esse caminho, mas quando foi o segmento primeiro assim que eu fui foi o teatro, que eu fiz uns 5 anos assim seguidos de teatro, fora desse projeto social. E aí eu fiz uns 2 anos de dança e um também tudo gratuito, né? Porque periferia, né? Somos pobres. A gente precisa disso. E aí eu fui seguindo e a última coisa que eu fiz, não me pergunte o ano, porque eu sou péssima com anos, com datas. E a última coisa que eu fiz foi minha formação em audiovisual como produtora no Instituto Criar. E aí estou aqui hoje. E Carla, eu sei que você falou pra gente que as questões monetárias foram impeditivo para algumas coisas, e a gente sabe, né, porque periferia, enfim. Mas qual foi a sua maior dificuldade dentro de toda essa trajetória, dentro de todas as coisas que você já fez? É porque a questão monetária é realmente muito, muito, muito difícil. Sim. Porque para eu chegar, querendo ou não, os cursos que eu falei que fazia aqui perto da região, eu ia a pé. Não precisava de dinheiro de condução, eu não precisava gastar dinheiro. Ia para lá, recebia comida, recebia lanche. A partir do momento que eu saí disso e tive que mexer no bolso, uma que eu nem tinha dinheiro para isso, então família foi um apoio muito grande, mas a questão monetária é difícil até hoje. Para a questão de figurino, questão de condução. Condução, eu acho isso incrível. A gente gasta uns 500 reais de condução de graça, assim, ó. Psh, vai nem ver. Para fazer audição, para fazer teste, essas coisas assim do tipo. Realmente, questão monetária é muito forte. É uma logística complexa, né? Porque aí você pensa, é o transporte, é a alimentação, é que nem você falou, é a vestimenta, mas eu acho que é para além disso, né? Porque Sim. Você sendo artista, o seu corpo é o seu, né? O seu, como se diz, até fugiu a palavra, seu material de trabalho. Sim. Então, você tem que estar, o cabelo tem que estar sempre arrumado, unhas feitas, maquiagem, enfim, toda uma contextualização de quem é artista que às vezes as pessoas não pesam, né? Exatamente. E aí, parece que não é nada, mas normalmente isso é o que mais importa. Como você falou, tipo, a aparência num teste é muito importante. Sim, com certeza. Se você não tiver bem em aparência, a pessoa vai descartar muito facilmente. E a outra questão, mais dificuldade, foi mais cabeça mesmo. Na minha cabeça de conseguir trilhar esse caminho, sabe? Não, é que é difícil saber, eu vou fazer isso. Mas Sim. O problema é que sempre vem aquele assim, mas eu preciso de um plano B. Sim, porque a gente nunca consegue enxergar a arte como uma carreira de verdade, né? É sempre, tipo, é o que eu mais gosto de fazer, mas eu vou ter que levar como um hobby porque não dá dinheiro. Exatamente.
a questão monetária de novo batendo na porta, porque você tem Sim. contas a pagar tipo, viver da arte é muito complexo. Sim, e quando chega nesse estágio, quando chegou nesse estágio, né, tipo, eu vou precisar de um plano B, mas eu não quero um plano B, porque se eu fizer esse plano B, eu não vou ter tempo de fazer meu plano A. Sim. E fica nesse impasse. Eu acho que essa é a parte mais difícil. Eu tenho sorte de ter uma rede de apoio muito grande. Minha família realmente foi uma rede de apoio muito grande nesse caso, nesse caminho. Mas se não fosse por eles, com certeza só estaria no plano B facilmente hoje. Sim. Eu acredito que dentro dessa contextualização que você traz nessa perspectiva de artista, de periférica, entre outras, mulher negra, né, que tem outras camadas quando Sim, você com diz na certeza. narrativa, né, de artista, dentro da comunidade, como você falou, né, você teve a sorte de ter ali um contato desde pequena com um artista, digamos assim, né? Digamos não eram artistas, né? Porque são pessoas que faziam curso ou os professores que já vinham dessa trajetória assim. Como que era para você qual que é para você essa relação, por exemplo, com os projetos que você realizou ou ainda vai realizar, né? Mas principalmente que você já realizou dentro do seu território, com essa perspectiva de não precisar ter um plano B, por exemplo, né? Porque no caso ali seu sonho sempre foi ser artista. Independente se fosse dançarina ou atriz ou qualquer outra categoria, mas essa perspectiva, quando que para você, dentro desse contexto de projeto, caiu a ficha, por exemplo? Você falou, não, pera, isso não é só um curso, é isso que eu quero fazer para a minha vida, por exemplo. Eu acho que as apresentações levavam muito isso pra gente. Quando a gente subia no palco fazendo, não, Carla, vamos fazer isso, você vai fazer isso porque a gente sabe que você é boa nisso. E aqui você, caramba, eu sou boa nisso. Mas o que eu posso fazer com isso? E aí, outra vez, a rede de apoio lá também nos cursos, você pode ir por esse caminho, você pode ir fazendo isso. Mas, querendo ou não, eu fui realmente pro teatro, porque é o que estava mais próximo. Assim, sabe? Tipo, eu sei quem é Fernanda Montenegro, eu sei que ela é uma atriz do caramba. Então, a relação do teatro, pra mim, era mais próxima, mas eu sei que eu consigo alguma coisa, assim, Palpável, sabe? Tem um caminho mais fácil, obviamente, entre aspas, mais fácil. E aí eu acho que foi mais isso, olhar em minha volta, sabe? O que era mais fácil. Eu acho que vai além do ser mais fácil. Eu acho que é, tipo, um caminho que as pessoas sabem mais como trilhar. É, tipo, eu tenho que fazer isso pra estar nesse lugar, isso. Eu acho que, tipo, a trilha é mais desenhada. Eu acho que, na verdade, é a questão mais visual. Que você tem, entendeu? É palpável. Então, porque, tipo, nessa época, principalmente, até hoje, você assiste uma novela, caramba, gostei dessa novela, esse personagem é bom, que raiva desse personagem, que raiva dessa pessoa. Mas é o que o ator faz, o que a novela faz. Então, é uma coisa frequente, o que a gente sempre viu, o que a gente sempre assistia. Então, querendo ou não, na nossa cabeça, a questão nem é mais fácil, tipo, se tem tanta gente fazendo, eu acho que eu consigo fazer também, sabe? Conta então pra gente, dentro dessa, enfim, né, de tudo que você tá falando aqui pra gente, e para além dos desafios monetários e tal, conta pra gente algum momento que foi muito difícil para você dentro da sua trajetória como artista, seja no teatro ou na dança ou em qualquer outro caminhar aí que você teve dentro dessa trilha de ser artista. O momento mais difícil foi o primeiro trabalho como atriz. Porque, como era o primeiro, eu cheguei lá, caramba, vou receber pra atuar. Caraca! Aí eu ficava. Era 5 dias por semana, ficava da 1 até as 5 e recebia R$ 400. Só que era maravilhoso pra mim na época. Só que eu pagava R$ 500 de condução, como eu falei. Então, pra eu entender isso, foi durante processos, né? Que, tipo, a gente tava lá, a gente era todo mundo de periferia, assim, e a gente chegava a um ponto de dividir marmita, de falar assim, gente, me ajuda a levar, porque eu tô sem, eu não vou dar tempo de chegar com comida, não vou conseguir chegar com almoço, vamos se ajudar, não sei o quê. E essa foi a parte tensa nesse processo, a saída, tipo, de cursos pra ir pro momento profissional da atuação mesmo, porque por eles já saberem
que a gente estava no começo, eles fizeram isso, tipo, diminuíram o valor, a gente não ia procurar, porque a gente estava deslumbrado com o pouco que a gente tinha. Só de estar recebendo por estar atuando, a gente achava maravilhoso, a gente não sabia. Só que o processo foi muito desgastante, porque a gente recebia pouco, a gente não tinha alimentação, a gente trabalhava muito. Ainda chegava os dias da apresentação, eram os 2 finais de semana. E aí foi desgastante demais. O pessoal da produção, da direção, chegou no momento da estreia, a gente estreou, eles esqueceram da gente. A gente fazia tudo sozinho, a gente tinha que correr atrás de apresentação. E isso era um projeto grande, era um projeto fomentado pela prefeitura não, pela Secretaria de São Paulo. Secretaria de Cultura, né? Isso, ele era fomentado, ele tinha grana para isso. E a gente foi passado para trás, sabe? E a gente não via isso, mas o meio pro final foi muito, muito difícil, porque a gente tava sentindo no bolso, porque querendo ou não, a gente era de menor e chegava em casa, vocês não iam receber? Porque a gente tá tirando do nosso bolso, sabe? Porque querendo ou não, R$500 de condução a mais é muita grana. Mas eu acho que isso que você tá trazendo aqui agora é uma coisa muito importante de se pensar. Todo mundo fala da questão do acesso a políticas públicas, do acesso à oportunidade. Que bom que tem, que bom que são. Só que ninguém pensa no outro lado. Quando você tem políticas públicas, Sim. culturais, no nosso caso, que é o que a gente está falando, a gente precisa pensar, claro, as grandes companhias de teatro têm outro patamar, outra perspectiva, e está tudo bem, a gente entende. Mas a gente precisa entender e conscientizar essas grandes companhias, quando vão fazer projetos que vão fomentar a inclusão produtiva de jovens periféricos no universo artístico. E aí, só para dar um display, né? Quem não sabe o que é inclusão produtiva é justamente a geração de renda para esses jovens. Sim. Quando você faz um projeto onde você dá uma bolsa de R$400, onde o jovem tem que ter transporte, onde o jovem tem que tirar, né, dali desses 400, transporte, alimentação, já para por aí. Sim. Né? Porque a gente aqui já participou de projetos culturais assim. Com certeza. O Criar é uma exceção, na minha perspectiva, não puxando sardinha, mas de fato é uma perspectiva diferente, porque lá você tem uma bolsa compatível com o mercado, você tem o transporte para você poder ir para o curso, e você tem a alimentação lá. Sim. E é o dia inteiro. Sim. Quando a gente está falando de um curso, que é um curso também, uma oportunidade onde você vai exercer a sua arte, que é o seu bem maior, onde você, como você começou contando, onde você está deslumbrada, é o seu primeiro trabalho, você passou num teste, teve todo um processo para você chegar ali. Fala, pomba, de 60 pessoas, selecionaram 8, 10, não sei quantos foram, mas uma quantidade menor. E aí vai receber. Então, isso causa uma distorção na perspectiva de artista, porque o artista ele já não é valorizado. Sim. E né? eu acho que nesse caso em específico foi o que ela falou de ter usado o fato de você ser uma artista, uma atriz recém-formada, uma atriz que estava entrando no mercado de trabalho. Então eu acho que acima de tudo tem também o fato de grandes companhias às vezes usarem essas pessoas que estão entrando no mercado de trabalho por saberem que essas pessoas são mais ingênuas, essas pessoas, elas querem entrar nesse meio, então elas vão fazer de tudo e vão aceitar o que a gente propuser. Basicamente isso, assim. E utilizar as histórias. Sim. Né? Acho que é bacana você falar essa perspectiva. O projeto pedia pra gente levar nossas vivências narrativas pra mostrar mesmo como a gente era de verdade e coisa assim do tipo. E aconteceu o que aconteceu. A gente recebia pouco e trabalhava muito, porque a direção desse projeto, ele fazia, tenta trazer isso, o que você viveu em uma cena. Tá, a gente arruma essa cena. Tá, isso vai pro espetáculo. Só que isso não era... Esses 5 dias da semana que eu falei, a gente fazia isso. Os 5 dias da semana a gente fazia isso. Tá, agora tem que criar uma música pra abertura. A gente criou a música pra abertura. A gente criou a coreografia do espetáculo. E a gente recebeu R$400.
E a gente achou, caralho, a gente tá recebendo, tá ótimo. Mas não é só isso, né? Tinha o cenário, o figurino, a maquiagem. E tudo foi a nossa mão. Nossa mão mesmo. A gente foi lá. Não, a gente vai te precisar porque é de são vocês o espetáculo. Então vocês precisam ajudar no cenário. No figurino. Entendeu? Então, a gente foi entendendo o que estava acontecendo muito aos poucos. E aí é esse o ponto que chega que a gente percebe que o plano B é melhor que o plano A. Sim. E aí que a gente fica dói, balanceado. Né? Nossa, não vai dar pra eu continuar nessa área, sabe? Tipo, eu vou ter que ir pra outra. Vou entrar pro telemarketing. Ou O que faz acontece? muito, o que muito acontece também quando é ator, você acaba começando a dar aula, você acaba, como se diz? O plano B do ator é ser educador, ser professor de teatro, aí você acaba indo para um caminho que não era aquilo que você queria, nunca nem foi pensado, né? Porque a carreira de ator, de atriz, é uma carreira muito sublime, assim. Né? E eu também sou atriz, eu sei da perspectiva que você está falando. Eu fui para o plano B, eu saí da parte artística ali, de estar ali na frente, mas é a importância de conscientizar que quando você inicia na carreira artística e você tem essas oportunidades, e essas oportunidades são dadas de maneira superficial. Carla, você trouxe aí a perspectiva do teatro, a gente sabe das grandes dificuldades, mas eu queria também que você trouxesse pra gente a perspectiva de quando você foi pro cinema, por exemplo. Como que foi essa realidade ali? Pro cinema foi completamente diferente, né? Porque hora marcadinha, bonitinho, né? Em comparação de horas trabalhadas e remuneramento... Remunerações, desculpa. É muito grande. A diferença é gritante. E o estúdio, né? Que não foi estúdio, né? Foi noturna só, mas não foi em estúdio. A gente tava em um local. O andamento é muito diferente, sabe? Eles são bem mais regrado. Tem não é regrado que eu digo. A organização é muito diferente. Primeiro que eles estão ali para te ajudar também, porque eles são preocupados com o bem-estar. Isso que eu não era nem atriz principal, alguma coisa assim, eu era só figurante mesmo. Eles se preocupam com você tá, chegou lá, janta, tudo muito bonitinho. O que eu gravei, eu só fiz uma vez cinema, porque depois que eu fiz, eu falei, eu acho que eu quero estar por trás. Acho que eu vou dar uma procurada, foi quando eu fui pra produção, pra saber como era. Mas eu fiz uma vez cinema, mas foi muito boa. Eu também não tava lá como atriz. Eu tava lá como dançarina, eles me contrataram como dançarina nesse dia, mas um juntou com o outro que formou isso, né? Mas a realidade de cinema é bem mais mágica, eu digo assim, porque você fica numa expectativa muito grande. Porque você grava e fala assim, nossa, quando vai estar pronto? Quando vai estar pronto? Quando vai sair? Quando vai sair? Quando vai sair? E foi uma cena, acho que de 1 minuto, mas 12 horas de gravação, obviamente, trabalho cansativo. Mas eu achei bem mais suave, assim, liso, sabe? Por não ter tantas funções, assim, como no teatro. Sem companhia grande, assim, né? Que eu digo... Que eu digo que a gente faz o teatro que a gente consegue, assim, de periferia mesmo, que a gente faz a companhia, participa da companhia e ajuda em vários processos. Ai, Carla, você sabe fazer produção? Ah, então você atua e ajuda a gente na produção. Ah, você vai fazer maquiagem? Como você mesmo falou. A gente vai fazendo, normalmente, 2 funções, o que... Segmentado, né? O que eu não acho ruim, né? Porque a gente tem que se ajudar, mas nesse específico, nesse cinema, né? Porque era realmente uma... Se eu não me engano, era da O2, a produtora que fez o filme. Então, era uma produtora grande. Foi outra coisa. Novamente, deslumbração, né? Deslumbrada danada. Nossa, câmeras. Muitas coisas acontecendo, mas o segmento é bem legal de cinema. É muito, muito diferente. Muita gente acha que se faz teatro, faz cinema, mas... Não necessariamente. Não necessariamente. Leandro Hassum tá aí pra isso. E são coisas distintas, né? Vamos pensar, né? Teatro, cinema, televisão.
São 3 segmentos totalmente diferentes. Muito diferentes. Os segmentos, pra, né, ficar todo mundo achando, é ator, faz tudo, mas teatro, cinema e televisão são totalmente diferentes uma coisa da outra, né? Não necessariamente porque você vem do teatro, você vai ser um ótimo ator de televisão ou um ótimo ator de cinema. Sim, A com gente tem certeza. várias pessoas aí para provarem que não é bem Fora assim. a dublagem também, Que né? também é outro segmento que É o mais perdido, o mais que se perde ali quando fala de atuação do ramo de ser atriz mesmo, esquece a dublagem normalmente. Sim. E você tem que estudar cada um. Se você quer teatro, você vai estudar especificamente teatro, cinema. Especificamente cinema. Sim, com certeza. E é uma questão, que nem se falar dublagem, é super difícil, não é uma coisa, ai, vou ali, olha, vamos pegar o texto aqui e fazer, né? É uma questão que tem que estudar muito e as pessoas não conseguem Valoriza. enxergar e nem valorizar essa questão do por trás. É o que você falou, você estudou em diversos lugares diferentes, você teve diversas formações até estar onde você está hoje, atuando e fazendo as coisas que você faz. Mas as pessoas, elas nunca vão olhar o que você já fez, elas só vão olhar que você tá ali, entendeu? Independente de tudo. E falando diretamente dessa questão do hoje, do agora, conta pra gente. Você contou um pouco do que você já fez e conta pra gente o que você tem feito, o que você tá fazendo nesse momento. O que eu tô trabalhando mais agora é com dança, que eu faço cover. Eu faço cover da Isa. E faço cover também de um grupo chamado The Future X. E eu trabalho bastante também como produtora audiovisual. Ainda sou assistente, mas estou caminhando para seguir nesse ramo. Mas o que eu faço realmente bastante agora é os covers, que eu vou passando, vou apresentando em fábricas ou em baladas mesmo. E que também não é nada valorizado o trabalho de cover, porque o que a gente espera com esse trabalho, normalmente não tem remuneração, normalmente nas fábricas também Sim. não tem remuneração, algumas são poucas específicas que tem. O que a gente quer fazer é levar para quem não tem condições de assistir o show desse artista, sabe? Sim. Né? Toda vez que a gente tem uma virada cultural, que a gente tem um artista que a gente quer, ou alguma coisa assim do tipo, não tem dinheiro para ir no show, e aí a gente tenta levar esses artistas para as pessoas que não conseguem, que não tem remuneração para chegar até esse artista. A gente faz essas apresentações. O The Future X é um grupo de pop. Eu também fazia um cover do Now United, que esse em específico, eu entrei achando que ia andar em nada, sabe? Tipo, vou fazer, tal. Que foi a época de pandemia. Mas, cara, criança é um bicho muito doido. E quando a gente apresentava, que a gente chegou a apresentar em festas de aniversário, festas das crianças, em eventos assim específicos, e as crianças ficam muito felizes. Nossa, elas piram. Elas tratam a gente como a gente fosse o próprio artista, sabe? E esse é o ponto legal. Tipo, ela não assistiu os artistas realmente oficiais, mas ela ficou feliz de ver a gente. E esse é o ponto do cover, tipo. Tem gente que faz cover de artistas que já morreu. Tem cover do Tim Maia, do Elvis, do Michael. E é esse o intuito. Que também são poucos vistos, ou é visto como chacota, que é pior ainda, né? Pra gente que é artista. E fala pra gente as suas redes sociais, onde as pessoas podem encontrar esses trabalhos, tanto de cover, quanto os seus trabalhos dentro do teatro. Meu arroba é eu, Dionísia, que é meu nomezinho. E o do cover? Tá lá, é só entrar que tá lá na minha tudo bio. lá. Mas o do cover é @isacover_. Tá ok? E assim, como a gente tá finalizando aqui, a gente queria que você desse alguma mensagem para esses artistas que estão começando agora, que são da periferia, que estão tentando ingressar nesse mundo artístico. Um conselho que eu dou para quem tá iniciando agora é que estude muito. Porque muitas das vezes a gente acha que por estar indo pro teatro, pra dança, não precisa estudar as coisas que tem normalmente na escola. E não é assim, estuda muito, porque vai fazer falta na frente. Provavelmente teatro, assim, teatro é o que se sente mais. Provavelmente se você não tem um hábito da leitura, é o que você mais sente ao teatro. Dança, vai lá,
professora de biologia, professora de ciências, anatomia, que usa pra tudo, querendo ou não, que seu corpo é sua fonte de trabalho, seu lucro. Você saber sobre ele é sempre importante e vai te dar um avanço maior do que já outras pessoas têm, porque a gente vai seguindo nesse fluxo assim da vida e vai esquecendo do resto, sabe? Assim, ai, não vou ser dançarina, então só vou focar na dança e é só isso, mas não é bem assim, então estude mesmo. Então é isso por É hoje, isso. né? A gente super agradece a sua participação, a sua perspectiva, né, dessa contextualização, de trazer para além, né, da questão periférica, mas essa perspectiva do artista que sai da periferia e vai para outros espaços, esses acessos a oportunidades que nos são dadas e na verdade não é bem assim. Então acho que a entrevista foi super válida, né? E tenho certeza que muitas pessoas vão se inspirar em você e também vão se identificar com a sua trajetória. E a gente espera que nasçam outras Carlas por aí, que elas possam se reinventar e brilhar muito nos palcos, ou no cinema, ou na televisão, ou, Sim. enfim, em todos os espaços que a gente possa ocupar e ressignificar a nossa arte, né? Então, muito obrigada por participar hoje do nosso bate-papo aqui. Obrigada, Carla. Como ela já disse antes, as redes sociais dela são @eudionisia e lá vocês podem conhecer um pouco mais do trabalho dela. E dito isso, a gente também pede para vocês curtirem, compartilharem e seguirem a gente nas redes sociais, aqui no YouTube, se inscrever no canal. E é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo episódio. Até o próximo Pode na Laje. Tchau! O Pod na Laje é um podcast produzido pelo coletivo Meraki, buscando incentivar e dar voz às pessoas de dentro da comunidade. Não deixe de nos acompanhar também pelas redes sociais, @podnalaje. Convidada do dia, Carla Dionísia. Apresentadoras, Ana Eurico e Yasmin Isidoro. Direção de arte, Daúde Melo. Direção de cena, David Braga. Visagismo, Matheus Gadelha. Assistente de set, Carla Dionísia. Mídias sociais, Carla Dionísia. Estagiária, Lu Eurico. Técnica de áudio, Luiz Henrique. Câmera, David Braga. Técnica de iluminação, Daúde Melo. Produção executiva, Ana Eurico. Roteirista, Yasmin Isidoro. Co-roteirista, Ana Eurico. Edição, Yasmin Isidoro. Locução, Ana Paula Pereira.